E aí, galera, tudo tranquilo? Vamos continuar a resolver a nossa lista de gráficos do movimento uniforme e uniformemente variado. Vou fazer aqui com vocês o exercício número 7. E o exercício 7 ele diz o seguinte: para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso em aceleração constante durante um terço do percurso. Mantém velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no final até parar. E ele me pergunta, qual é o gráfico da posição que está no eixo vertical em função do tempo, no eixo horizontal, que representa o movimento desse trem? Bom, ele quer então o gráfico da posição pelo tempo, que melhor representa esse movimento do trem. Bom, durante um terço do percurso, o que aconteceu com o nosso trem? Durante um terço do percurso, ele teve um movimento uniformemente variado, com aceleração positiva maior do que zero. Durante outro terço, mais um terço, o que eu tenho? Eu tenho um movimento uniforme, constante, com uma aceleração zero, né, característica do movimento uniforme, que me dá uma velocidade maior que zero, constante. E no final, depois de um terço, ele tem um movimento uniformemente variado, com uma aceleração menor que zero, negativa, até parar. Então ele continua com velocidade maior que zero, mas essa velocidade está diminuindo. Então a velocidade dele ainda é positiva, vai diminuindo até parar. Então essas são as condições dos três intervalos do nosso movimento. Vamos lembrar agora como é a característica do gráfico para cada intervalo? Bom, quando eu tenho um movimento uniformemente variado, com uma aceleração maior que zero, que é o primeiro trecho do movimento, o que eu tenho no meu gráfico? Eu tenho uma parábola, é o gráfico do espaço pelo tempo, né? Se o movimento é acelerado, é uma característica parabólica, né? Como eu tenho, então, que ele parte do espaço inicial, que é considerado no exercício uma das estações, ele continua nesse movimento com uma curva parabólica e aceleração positiva. Então, aceleração positiva. É a concavidade para cima. Beleza? Eu tenho, então, a concavidade para cima. E, obviamente, ele está acelerando, ele está se afastando, né? A posição dele está aumentando em relação ao tempo numa curva parabólica. No segundo momento, eu tenho um movimento uniforme, onde eu tenho uma aceleração igual a zero. E a velocidade se mantém como? Constante. Só que como eu estava acelerando, então essa aceleração constante ela é positiva, né? Então como é que fica o gráfico da função do espaço pelo tempo?
O gráfico da função do espaço pelo tempo, nesse intervalo, ele é um intervalo retilíneo. Vamos colocar aqui só um espacinho para a gente representar que ele já percorreu 1/3 do movimento aqui. Então, ele estava com uma certa posição e agora ele se desloca de modo retilíneo até uma outra posição, aumentando novamente a distância. Por quê? Velocidade positiva. No terceiro momento, então, eu tenho um movimento uniformemente variado de novo. Só que qual é a diferença? Agora, eu tenho uma aceleração negativa. O meu trem ele está freando até parar na estação. Qual é a característica de uma aceleração negativa? Concavidade para baixo no gráfico do espaço pelo tempo. Então, eu vou colocar o gráfico do espaço pelo tempo aqui. Aqui já foi 1/3 para o primeiro movimento, 1/3 para o segundo, e a gente vai representar daqui para frente. Bom, ele não altera o seu deslocamento, o sentido do seu deslocamento, porque não houve mudança na velocidade. A velocidade ela era positiva e ela continua positiva, só que ela está diminuindo com o tempo, por causa da aceleração negativa. Então, ele tem que continuar aumentando o seu deslocamento. Ele tem que continuar aumentando a distância em relação à estação inicial. Só que ele aumenta com uma concavidade para baixo. Por quê? A partir que o tempo passa, ele vai diminuindo essa variação. Ela continua sendo positiva, porém, ele está mudando a sua velocidade, diminuindo a sua velocidade com o tempo. Então, quando a gente juntar agora os 3 gráficos, como é que tem que ser a minha curva? Eu tenho que ter uma concavidade para cima no primeiro momento, depois um movimento retilíneo, depois ele continua se deslocando para longe da estação, aumentando aqui o espaço, porém com uma concavidade para baixo. Aqui eu tenho um intervalo bem aqui do trecho 1 e aqui o intervalo do trecho 3. Beleza? Então, galera, esse é o gráfico que a gente tem que identificar nas nossas opções. Além de identificar esse gráfico, eu vou comentar nas outras o porquê que está errado. Então, grave bastante esse gráfico aqui. Ele é o gráfico do nosso movimento. Bom, retornando aqui à nossa página do exercício, então, vamos identificar o erro. Bom, aqui na letra A, o que acontece? No primeiro momento, ele realmente tem um movimento acelerado. Depois, ele diz que o movimento com velocidade constante, ele permanece com a posição constante. Isso aqui está errado, né? Se a velocidade é constante, ele tem que aumentar o deslocamento com o tempo. Isso aqui seria se a velocidade fosse 0. Então, incoerente, né? Aqui, na alternativa B, eu tenho o primeiro momento aqui. Ele está quase retilíneo, né? Mas a gente pode até achar que isso aqui é uma parábola. Depois ele tem uma velocidade constante, o movimento retilíneo, até aqui está beleza. Porém, aqui ele mantém a concavidade para cima, sendo que concavidade para cima é movimento acelerado, com aceleração positiva. E isso não está coerente. Ele tem que frear no último momento. Se a gente olhar a letra C, ela é muito parecida com o nosso gráfico. Parábola com concavidade para cima aqui no início, velocidade constante, olha, retilíneo aqui, e nesse último momento, aceleração com concavidade para baixo. Bom,
Aqui no D, ele manteve aqui, ó, posição constante. Isso aqui não é. Isso aqui é quando a velocidade fosse zero. Ó, velocidade igual a zero nisso aqui. Não está correto. E aqui ele colocou retilíneo para a posição em todos os intervalos. Isso também não está correto. Então, a nossa alternativa correta, então, letra C, que é a alternativa que a gente responde o nosso exercício. Beleza, galera? Então, esse exercício é interessante para a gente interpretar os dados que o exercício comenta em relação a cada trecho com os gráficos do movimento uniforme e uniformemente variado correspondente àquelas características. Então, a gente respondeu letra C, que é a característica que ficou exatamente igual ao nosso gráfico, se a gente observar e comparar ele com esse gráfico aqui. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido, gostado da resolução e que ajude vocês a fazer exercícios de dificuldade parecida. Valeu, galera. Até o próximo exercício. Eu fico por aqui.